Neste vídeo, Junito responde às acusações do pessoal do Quinto Elemento contra o MBL e mostra as inconsistências do discurso, apontando que o roteiro do vídeo pode ter sido feito com o uso de IA. Deixa o like e bora acompanhar. Hoje fala em PL da censura, em inquérito do fim do mundo, no judiciário atropelando a política, em perseguição à direita, mas quase ninguém tem coragem de perguntar aquela perguntinha que dói. Quem foi que ligou essa máquina? Eu respondo, Lucas Honorato. Eu vou responder antes, então, porque eu acho que você vai mentir no restante do vídeo. Eu respondo quem ligou a máquina de perseguição aos bolsonaristas de fato. Quem ligou a máquina de perseguição aos bolsonaristas, em primeiro momento, foi o Toffoli. E o alvo não era os bolsonaristas. Foi quando ele criou o inquérito das fake news. Que foi, teve como alvo, o primeiro alvo foi a revista Cruzoé. Só que, logo depois, o senador Alessandro Vieira, ele muito puto, né? Todo o Senado ficou muito puto com essa situação toda. Eles fizeram, não. A revista Cruzoé estava trazendo denúncias graves sobre o que estava acontecendo. Não, vamos ter que investigar. E quem investiga o STF? O Senado. Então, eles criaram a CPI da Lava Toga. Começaram a juntar assinaturas para fazer uma CPI para investigar as denúncias que a revista Cruzoé estava trazendo. Para contrapor o inquérito das fake news que estava perseguindo a revista Cruzoé e integrantes da Lava Jato. O alvo era integrantes da Lava Jato. Quem que fudeu com a Lava Toga? Flávio Bolsonaro. No programa de Alan dos Santos, do Terça Livre. Então aqui já temos, Alan dos Santos, Flávio Bolsonaro e Toffoli. Eles que começaram. E especificamente bolsonaristas, porque eles viraram alvo, né? Depois que eles viram que os ataques não estavam vindo da Lava Jato, vinham dos gabinetes de assassinato de reputação do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli, o alvo acabou sendo os bolsonaristas. E quem abriu a boca no primeiro momento, eu lembro muito bem, tá? Foi Joyce Hasselmann e Frota. Os dois se elegeram sendo bolsonaristas. Inclusive, na época, o Frota falou que ia roubar a marca do MBL, estava tentando roubar a marca do MBL, e o Bolsonaro falou que ia dar um beijo nele. A Joyce Hasselmann era bolsonarista de saias, era o Bolsonaro de saias. Então, eles que entregaram o esquema de vocês, né? Então, já te aviso, eu não acho que você vai mentir, né? Eu duvido que você vai mentir nesse vídeo. Mas já entreguei, Então, já temos o Flávio, temos a Alan dos Santos, temos a Joyce e temos o Frota. Será que você vai citar eles? Ou melhor, quem foi que apontou essa máquina para a direita, em primeiro lugar? A narrativa confortável é simples. A censura veio do sistema. Esse cara é muito chola, né, velho? Não dá pra levar a sério, cara. Ele tem muita cara de... E um roteiro, vocês perceberam que é roteiro de ChatGPT, né? Vocês perceberam? Isso aqui é roteiro feito pelo ChatGPT, velho. Tem o cenário. Provavelmente isso aqui é da equipe do Arthur Machado, Kim Paim, Weigarten ali, né? Carlos Bolsonaro. Vocês precisam fazer ataques ao MBL, faça uma coisa bem produzida. Vamos usar o cenário, caro. Iluminação. Daí coloca um mongoloide para apresentar e uns textos ChatGPT. A narrativa confortável é simples. A censura veio do sistema. Da esquerda. Até que veio. Mas ela não começou aí. Antes da toga, de inquérito e mandatos de busca e apreensão, teve dossiê, live, organograma colorido, listinhas e muita vaidade travestida de limpeza da direita. E isso nasceu dentro da própria direita, dentro do ecossistema que hoje posa de oposição ao sistema. Quando o país discute CPI das fake news e projetos de lei para regular o que você pode ou não falar nas redes, uma parte da direita tenta se vender como vítima inocente de um sistema que, de repente, enlouqueceu. Só que a história não bate. Há vídeos, prints, documentos oficiais de CPMI, entrevistas à imprensa e em todos eles aparecem os mesmos nomes, orbitando o mesmo núcleo. MBL, Luciana Ayan, Madeleine Laxo, Danilo Gentili e mais uma penca de figuras que hoje fingem surpresa com o monstro. Mano, é uns ataques bobos, assim. Eu sei, é uns ataques bobos, só que eles repetiram isso Eles estão desde 2019 repetindo isso. Eles nos perseguiram com essa narrativa de filho da puta. Eles falavam, não, vamos destruir o MBL porque eles estão fazendo dossiês contra a gente, né? Nunca acharam, né? Os dossiês no MBL. E não, o Ayan, né? O Ayan. E eu vou falar, cara, a gente não tem o costume de esconder. Se alguém é do MBL, a gente fala, é do MBL. Por exemplo, o Arthur Duval mandou um áudio. É muito pior.
O Ayan fudeu vocês, entendeu? Ele não cometeu... O crime dele foi fuder vocês. Ele fudeu vocês, ele acabou com vocês. O doidinho do Luciano Ayan fudeu com vocês. Fudeu gostoso com vocês. Não tem por que a gente falar, não, ele não é do MBL. É que ele não é do MBL. Na época ele tava andando com a Bia Kicis, em 2019. Eu sempre falei, o Ayan tinha o site, né, junto. Ele participava das lives, ia nos eventos, ali até em 2016. Quando que aconteceu o negócio da Marielle? Quando aconteceu aquele negócio lá da Marielle, e olha, esse negócio da Marielle, a gente foi vítima da fake news, dessa fake news da Marielle. Essa fake news só foi morrer no debate do Arthur com o Álvaro Borba. Na época a gente foi cancelado, né? Eu perdi 20 páginas no Facebook por causa disso, por causa desse negócio da Marielle. Perdeu muitas contas e tal. Então naquele momento, pô, deu ruim. E ele também foi alvo, porque ele não fez nenhuma fake news, né? A gente sofreu essa fake news em um ataque. Então, nesse momento, ele se afastou. Ele tinha um site, mas ele nunca foi do movimento. Ele circulava. Em vários outros ambientes. Ele escrevia para a revista do Olavo, né? Você colocou isso no vídeo? Porque você fala que, como prova que ele era do MBL, e o MBL fazia os dossiês, que ele fazia live. E tinha um site junto ali com a galera. Você colocou que ele escrevia na revista do Olavo? Que ele estava andando e fazia evento com a Bia Kicis? Fazia live com a filha do Olavo de Carvalho? Isso tá na prova do dossiê? Ou você tá escondendo isso? Porque, cara, é verdade, não teria nenhum problema em falar que o Luciano Ayan era do MBL e ele tava fazendo dossiê pra foder vocês. Vocês mereciam, vocês são criminosos. Vocês tinham um gabinete de assassinato de reputação, vocês sabem que vocês tinham. E interessante você citar a Madeleine Laxo, porque ela foi outra que fudeu vocês, né? Com a ajuda do Luciano Ayan, a Madeleine Laxo provou! Não era uma narrativa. A Madeleine Laxo provou que existia esse gabinete. Ela provou. Ela provou que assessores de Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro tinham vários perfis que ficavam fazendo doxing e atacando e pedindo pro pessoal atacar o filho dela. Atacar ela. E ela conseguiu provar na justiça, tanto que esses caras foram condenados e depois foram exonerados. Ela provou que existia um gabinete. Não é narrativa. Eu sei, é por isso que vocês têm raiva dela, né? Porque ela também fudeu vocês. Com a ajuda do Luciano Ayan, que fudeu vocês. Então não teria o menor problema de falar. O problema é que isso não aconteceu. A Madeleine também odiava o MBL. Cara, a Madeleine foi roscada. Ela foi roscada. Eu posso encontrar, se eu for procurar, você falou de entrevistas. Sabe o que eu vou encontrar entrevistas do MBL a respeito de CPMI das fake news? O MBL não estava fazendo dossiês. O MBL estava falando que essa CPI só servia para perseguir bolsonarista. Você vai ter declarações do Kim Kataguiri contra essa CPMI das fake news. Daquela embate que... É aqui, né? Militâncias das milícias que são pagas... Aqui, E abrirem um inquérito contra uma intenção. E que é completamente diferente de disseminação de fake news, porque denunciação caluniosa eleitoral, com fim eleitoral é você entrar na polícia ou entrar no Ministério Público e aí abrirem um inquérito contra um inimigo político, né? Eu acredito que a CPMI das fake news se transformou só num palanque político para atacar a militância bolsonarista, né? Eu sou um dos maiores críticos do discurso radical e sectarista do Bolsonaro e das militâncias, das milícias que são pagas com dinheiro público para fazer isso. Agora, a CPMI de fake news não tem os requisitos legais para uma CPI, que é fato determinado e período. Não tem qual é o fato a ser investigado e nem tem o período a ser investigado. É basicamente uma CPI que serve para você convocar todo mundo que você não gosta e você achacar no meio do plenário da comissão. Eu acho que existe fake news, ela precisa ser punida. Agora, não com um palanque político barato. Eu vou mandar isso aqui, ô Mafinha, eu vou até postar isso aqui no Twitter, daí você manda aqui pro teu amigo mongoloide aqui, esse tal de Lucas Honorato, que tá mentindo num vídeo aqui, falando que a gente fazia dossiês, quando a gente publicamente falava contra a CPMI das fake news. E é muito engraçado que a Madeleine Laxo e o Luciano fuderam vocês. Ajudaram a criar. Antes da esquerda falar em milícia digital bolsonarista, já existia um grupo na direita montando exatamente essa narrativa. Em detalhe... Mano, eles adoram essa palavra. Eles amam essa palavra narrativa.
com fluxograma, tese sociológica de seita e até uma lista de autos. A Ian se orgulhava de montar dossiês contra a direita, fazia vídeos explicando a seita política, desenhava... Ele tem que se orgulhar mesmo, né? Esses dossiês fuderam vocês, né? Ele tem que se orgulhar, se eu for... Eu me orgulharia também, pô, uns caras tentaram me fuder e eu fui lá, fiz uns dossiês pra uma CPMI e fudi os caras. É que depois vocês se vingaram dele, né? Vocês se vingaram. Depois ele ficou louco, o Luciano ficou maluco. Depois do negócio da prisão, da perseguição. Né? Vocês conseguiram quebrar a alma do Luciano, mas que ele fudeu vocês, ele fudeu. Mecanismos das milícias. Entregava tudo isso de bandeja para parlamentares, jornalistas e operadores da CPMI das fake news. Foi esse material que virou munição. Joyce Hasselman e Alexandre Frota... Ele falou da Joyce e do Alexandre Frota? Eles são do MBL? Joyce e Alexandre Frota são do MBL? Volta. Mecanismos das milícias. Entregava tudo isso de bandeja para parlamentares, jornalistas e operadores da CPMI das fake news. Foi esse material que virou munição. Joyce Hasselman e Alexandre Frota levaram para a CPMI o organograma do Ayan. Eles são de que partido? Que partido eles eram? Era o MBL? General Santos Cruz apresentou a mesma estrutura como se fosse uma análise técnica. O documento 32 da CPI carrega em preto e branco os gráficos que nasceram nas redes desse grupo. E com o documento 32 da CPI olha aqui. Carrega em preto e branco os gráficos. Olha quem tá aqui nesse gráfico. Loen e Let's Dex são os perfis que fizeram aquela thread e virou munição pros bolsonaristas fazer a operação contra o MBL. É muito bom que vocês estão tudo se fudendo, vocês estão tudo sendo presos, estão tendo que fugir, cara. Vocês merecem. Vocês merecem, cara. Vocês merecem. Pau no cu do Felipe Martins, que era o cara que organizava esses ataques através desses caras. Pau no cu de todos vocês. Vocês merecem apodrecer na cadeia. Vocês são um lixo, cara. Vocês são desprezíveis, cara. Vocês são a pior coisa que apareceu na política e na direita. Vocês destruíram a direita, cara. Vocês merecem. Bem feito. Eu quero que continue, eu quero que vocês se fodam cada vez mais, tá? Nasceram nas redes desse grupo. E com base exatamente nesses depoimentos e documentos, o ministro inominável, que vocês bem conhecem, prorrogou o inquérito das fake news e mandou a Polícia Federal bater na porta de empresários, jornalistas e influenciadores da direita. Enquanto isso, nas redes, a mesma turma fazia piada com prisão de bloqueio. A notícia que eu recebi agora é muito boa. Assustadora, mas muito boa. Lançou desprezo. Eu vou colocar aqui, que eu sei que o Lucas Honorato vai assistir isso aqui, tá? Mongoloide, coloca esse vídeo aqui pro teu público. Você não vai ter coragem, né, o Mongoloide? Coloca esse vídeo aqui, ó. Eu vou repetir só pra concluir. Isso aqui foi antes da operação, tá? Antes da operação contra o MBL. Dos bolsonaristas contra o MBL. Eu vou repetir só pra concluir. Isso começa, Luciano Ayan é o fiozinho que você puxa, vai terminar em Yang Waming. Vai terminar no Covidão. Você derruba todos os adversários do presidente Bolsonaro com uma única investigaçãozinha com relação a esse cara. Derrubou? Chegaram a prender o cara. E aí, acharam o quê? O que vocês acharam? Seu lixo, seu bosta, lavador de dinheiro. Vai lá, começa no Luciano Ayan. Pega o sócio dele, trabalha pro Dória. Pega o silêncio do Arthur do Mamãe Falei. Pega o sócio dele, que é o Pedro Deiró, do MBL. Começa a fazer esse trabalho. Caça o mandato do cambojano. Mano dele. Começa a fazer esse trabalho. Caça o mandato do cambojano. De novo. Começa a fazer esse trabalho. Caça o mandato do cambojano. Mano dele, o Kim Kataguiri, cambojano paraguai. Pega, faz a cassação do cambojano paraguai. Começa a descobrir por que ele estava vindo com essa história de cassação. Pega as informações que eu falei da reunião da QL4, envolvendo Barroso, envolvendo Alexandre. Você pega tudo isso, mais Marcelo Odebrecht, envolvendo Toffoli. Irmão, o que não falta são vias que foram abertas para o Bolsonaro poder desmentir e destruir todas as narrativas. Gabinete do ódio, Mandetta dizendo que ele não foi científico com relação ao Covid, etc, etc. É um turning point tão absurdo que eu acho que até o Tomás, junto com a TT, se eu der umas dicas, eles conseguem fazer. Mas o André Mendonça, o Jorge, o Braga Neto, Jorge Messias e o Aras não conseguem. Ele queria que o Aras, o Mendonça, Mitonça, tá? Que na época era a AGU, né?
caçasse o Kim e perseguisse. Você vai mostrar isso aqui, ô Draco Malfoy indiano? Prisão de blogueiro, compartilhava a decisão. Grande dia. STF determina a prisão do deputado Roberto Jefferson. Ô, cara, a PGR do Bolsonaro que pediu a prisão, tá? Só pra te avisar. O cara meteu... Depois ele meteu granada na polícia. Vocês vão defender Roberto Jefferson? Quinto Elemento fala que Roberto Jefferson foi a pior coisa pra direita bolsonarista, que ele era maluco. Que ele é um dos culpados pela perseguição. Já vi vocês falando que Roberto Jefferson é um dos culpados pela perseguição à direita bolsonarista. Estão voltando atrás? Agora ele é herói de novo? Judicial contra adversários, como se fosse troféu, e gargalhava ao lado de quem hoje posa de guardião da democracia. Olha o que o cara fez pelo Superchat e nem fez pesquisa. Ele nem fez pesquisa. Ele colocou o Renan Santos, denúncia vagabunda ao estilo Gil Diniz, atacando o MBL por Superchat no YouTube, averiguando tudo. Vamos pra cima dos vagabundos. Perdão. Isso aqui é da operação, né? 10 de julho de 2020. Isso aqui é do dia da operação. Isso aqui, ele tá colocando um tweet da operação que os bolsonaristas estavam tentando prender membros do MBL. Pra fazer também uma fishing expedition, né? Pra tentar achar outras provas que ligariam a gente Yang e a Ming e tal. Assim, uma perseguição política do Estado bolsonarista contra o MBL. E não acharam nada. E ele ainda relata o Gil Diniz, porque o Gil Diniz, o que o Gil Diniz fez? Talvez vocês não saibam essa história. Eu vou contar aqui, talvez é a primeira vez que algumas pessoas vão ver essa história. Eu trabalhava no gabinete do Arthur Duval. Apareceu uma denúncia anônima no Ministério Público falando que o Arthur Duval tinha rachadinha no gabinete. Denúncia anônima. Só que nos metadados do PDF da denúncia anônima tinha o e-mail do gabinete do Gil Diniz. E ele, cara, colocou isso. O Harry Potter não, o Draco Malfoy. Tá difícil, hein, cara. Mano, assim, vocês vão ser massacrados esse ano, tá? O MBL comemorava mandato de prisão. O Gentili brincava com a cadeia dos picaretas. Por que eles colocam o Gentili, né, velho? O presidente da CPMI, Barunzo, explicando que ali eles estavam ajudando na caça aos bolsonaristas. Era o embrião do estado de exceção vendido como o higiene da direita. Anos depois, com a censura atingindo gente... Nada a ver, né, cara? O chat... E assim, ele fez um prompt ruim pro chat GPT, umas coisas nada... Assim, vocês querem ver mais? Vamos debruçar. O que tem isso aqui? Ele vai falar do Ayan... Eu vi um pedaço aqui, assim, da metade em diante, ele não fala nada com nada. Vocês querem ver que ele não fala nada com nada? Ó. Funcionou como um selo liberal para interferência do Estado. Quando o STF e o Congresso decidiram entrar pesado, já havia um discurso pronto, dizendo que era proteção da democracia. E não... Ele fica fazendo toda hora isso aqui, né? Política. Quando o clima começou a virar... É o Calvo Malfoy. O primeiro elo a estourar foi justamente aquele que, por anos, orbitou e dava sustentação intelectual ao MBL, como uma peça estratégica. Quem? O Ayan. Depois que o MP aprendeu material pornográfico envolvendo... Ó. Vocês lembram o que aconteceu, né? Eles não acharam nada nessa operação, nem com o MBL, nem com o Ayan. Tinha achado maconha na casa do Ayan, né? Foi o máximo que eles tinham conseguido. Daí, como não tinha nada, daí eles falaram que... Pegaram o HD daí e falaram que tinha achado pornografia infantil, né? E era mentira, né? Era suspeita... Ó, promotoria... Olha só como saiu a notícia. Como o promotor bolsonarista colocou. Promotoria suspeita de pornografia infantil. E pede... Como assim você suspeita? Eu não quero mais eleger essa bosta aqui. Depois eu respondo ele. Eu vou mandar pro Marfim isso aqui, tá? Fim de mais um. Aqui é assim. Papo limpo, pensamento afiado e zero repetição. Descansa a mente aí e aparece no próximo, que vai ser ainda mais direto. A onça corta.